Olá, bem-vindos a mais um tutorial da CriaPage. Eu sou o Marcos Freire e nesse tutorial nós vamos dar para vocês uma visão geral de todos os elementos visuais que você pode adicionar dentro de sua página. Nós vamos mostrar como adicionar textos, imagens, vídeos e vários outros elementos visuais. Se você estiver gostando desses tutoriais, não esquece de dar um joinha. Se você quiser acompanhar novos tutoriais e dicas que estamos disponibilizando toda semana no YouTube, se inscreve aqui no canal. Vamos ao tutorial? Nesse tutorial nós vamos estar apresentando a vocês quais são os elementos que vocês podem estar adicionando dentro de uma página. Então, para você estar adicionando o elemento dentro de uma página, é muito simples. Basta você vir aqui nesse botão mais e você vai ver aqui na parte superior a possibilidade de adição de seções, que a gente já explicou em outros tutoriais. E aqui do meio para baixo a gente tem todos os elementos que são possíveis de serem adicionados dentro de uma página. A gente tem alguns elementos de texto, alguns elementos de imagem e alguns outros tipos de elemento que a gente vai ver aqui nesse tutorial. Então, sobre os elementos de texto, a gente tem uma variedade. A gente tem esse título grande 1, título grande 2, parágrafo grande, cabeçalho 1, cabeçalho 2, cabeçalho 3 e esse parágrafo. Então, são todos elementos de textos que podem ser adicionados dentro da página. Por exemplo, esse título grande 1, quando eu adiciono, esse aqui é o meu maior elemento de texto que eu posso adicionar aqui dentro da página. É claro que eu posso aumentar, né, o tamanho da fonte e conseguir alguma coisa maior, mas esse aqui é o padrão, tá? Então, o título grande 1, eu vou adicionar aqui embaixo, tá? Eu posso estar adicionando por aqui, esse botão mais, ele me adiciona um novo elemento dentro de um novo bloco, tá? O que é um bloco? Um bloco é um container, né? Algo que contém elementos, tá? Então, quando eu adiciono um elemento a partir desse botão mais aqui, eu automaticamente adiciono um novo bloco. Mas eu posso adicionar elementos também a partir desse outro botão mais aqui dentro do bloco. Então, quando eu seleciono algum elemento dentro do próprio bloco, tá? Eu posso estar adicionando elementos abaixo desse elemento que eu estou selecionado aqui. Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui outros elementos de texto. Então, eu vou adicionar o título grande 2, adicionei um título grande 2, aí eu vou adicionar agora um parágrafo grande, adicionei um parágrafo grande. E aí eu vou, então, como aqui já ficou, né, quase do tamanho aqui da seção, eu vou adicionar a partir desse mais aqui, desse botão de adição aqui, global, que aí eu já adiciono um novo bloco também. Então eu vou adicionar aqui um cabeçalho 1, adicionei aqui um cabeçalho 1, agora eu vou adicionar aqui dentro desse mesmo bloco, né, selecionando esse cabeçalho 1, eu vou adicionar aqui um cabeçalho 2, então deixa eu só selecionar aqui, cabeçalho 2, agora eu vou adicionar um cabeçalho 3, cabeçalho 3 e vou adicionar aqui um parágrafo. Então vou adicionar aqui um outro parágrafo. Parágrafo normal, né? Então aqui eu tenho todos os meus elementos de texto, né? Deixa eu só centralizar aqui e alinhar esses elementos. Então aqui eu tenho, pronto, aqui bem do ladinho aqui, eu tenho aqui dois blocos que foram adicionados com elementos. Então eu tenho esse primeiro bloco e esse segundo bloco aqui. Tá? São elementos de textos que eu acabei de adicionar. E aí eu posso alterar as propriedades desses elementos de textos. Nós temos outros tutoriais que explicam especificamente sobre esses elementos de textos, quais as configurações que você pode ter, quais as propriedades que você pode trabalhar com textos dentro da CriaPage. Mas, para explicar aqui, continuando aqui o tutorial, eu vou adicionar outros tipos de elementos, né? Vamos adicionar aqui, por exemplo, o botão. Tá? Então eu vou adicionar um elemento a partir desse menu de adição aqui principal, e ele me adiciona aí já um bloco, né, como eu já expliquei anteriormente. Deixa eu só centralizar aqui do ladinho, né, tá um bloco aqui do lado do outro, né, só para facilitar aqui a disposição. Eu vou só ajustar um pouquinho, só para o botão ficar da largura aqui, que caiba aqui numa linha só. Então eu adicionei um botão, vou adicionar, posso estar adicionando dois botões também, tem essa configuração aqui, adiciono aqui dois botões. Então deixa eu só posicionar mais uma vez, aqui posicionei o bloco aqui com os dois botões. Tenho outros elementos aqui também, como o cartão. Então vou adicionar aqui o cartão. Aqui está o cartão. Vou adicionar ele aqui desse outro lado aqui, mais aqui para cima. Pronto, tá alinhado aí com os demais blocos. O cartão é um elemento bem interessante, porque na verdade ele vem com 4 elementos, tá? Então a edição do cartão inclui 4 elementos já pré-configurados aqui dentro. Uma imagem, que é essa primeira aqui que a gente está visualizando, tem um cabeçalho também,
que esse aqui onde está a história, e tem um parágrafo simples e também tem um botão, tá? Então ele já foi criado para facilitar a criação de cards. Ele também tem algumas propriedades, como sombreamento, por exemplo, que também podem ser configuradas, né? A gente vai explicar isso em outros tutoriais, são propriedades do bloco aqui no caso, né? Que podem ser configuradas para dar esse efeito aqui de sombra, tá? Do cartão. Então, continuando aqui, a gente tem outros elementos que a gente pode estar adicionando. Então vamos lá, adicionar aqui forma e imagem, forma gradiente, imagem e imagem ajustável. Na verdade, forma, imagem e imagem ajustável são elementos que adicionam imagens, tá? Então eu vou só criar uma nova seção, porque essa seção aqui já está bem com bastante elementos, né? Vou adicionar uma nova seção aqui para a gente ver como é que fica aqui numa nova seção. Então adicionei aqui uma nova seção. Deixa eu só descolar isso aqui, para que não fique nada no fundo. Aqui, legal, tá descolado já. Deixa eu deixar isso aqui de lado, né? Posso até tirar, inclusive, né? Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Vou adicionar aqui, então, agora uma forma com imagem. Então, esse elemento aqui, que ele adiciona uma forma, e eu posso alterar a imagem que está dentro dessa forma. Eu posso alterar tanto a forma, então eu tenho, se eu selecionar aqui, né? Eu tenho aqui a possibilidade de alterar a forma e alterar a imagem que está dentro dessa forma. Então vamos selecionar aqui e alterar a imagem aqui dessa forma, né? Vamos pegar aqui uma imagem que eu já enviei previamente, que aí vai facilitar aqui para a gente não precisar enviar novamente. Vou selecionar essa segunda imagem aqui para a gente ver. Então aqui, ó, a segunda imagem foi adicionada e como vocês veem, ela está dentro da forma que eu tenho aqui, tá? Então eu vou aqui voltar, eu posso ajustar essa imagem dentro daquela forma, tá? Eu posso posicionar ela um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, ou acima ou abaixo, vai depender. É que aqui a imagem está quase cabendo e quase não dá para perceber que está tendo alguma diferença, mas a parte de cima ela quase compõe a imagem toda, né? Mas dá para perceber ligeiramente aqui na vertical que tem alguns ajustes, né? Eu posso também mudar a transparência dessa imagem, né? Posso deixar ela mais transparente, né? Ou não transparente, e posso alterar a escala de cinza também, né? Posso deixar ela com cinza, por exemplo, esse cinza aqui ficou bem bonito aqui o efeito que deu, né? Então vou voltar aqui e vou alterar agora a forma para a gente ver como que a imagem se comporta quando a gente altera a forma, tá? Então vou alterar aqui, por exemplo, para essa forma aqui. Então alterei aqui, ó, vocês veem que a imagem já se comporta de uma maneira diferente aí, de acordo com a forma que eu tenho selecionada, né? Se eu for aqui e ajustar, aqui, ó, aqui eu consegui centralizar, aqui eu consigo jogar um pouquinho para o lado, ó, e aqui eu consigo jogar para o outro lado. Então eu consigo fazer alguns ajustes aqui do posicionamento da imagem dentro da forma, tá? Com essas setinhas aqui, ou centralizando aqui no meio, tá? Então isso eu consigo fazer também. Aí vamos adicionar agora um outro elemento, que é o elemento de imagem. Eu não vou explicar nesse vídeo as propriedades da imagem, tá? Mas a gente vai ter um vídeo tutorial específico sobre como trabalhar com imagens. Então eu posso adicionar uma imagem e posso adicionar também uma imagem ajustável, tá? A diferença da imagem para a imagem ajustável, né, é que a imagem ela se ajusta automaticamente conforme eu mexo aqui, ó, conforme eu altero as dimensões aqui do bloco no qual a imagem está contida, a imagem se autoajusta. E a imagem autoajustável, ela não segue esse padrão. Eu vou só alterar aqui essa imagem para uma que eu já tenho aqui, para a gente demonstrar esse efeito e ficar mais fácil de entender, tá? Então vou pegar aqui uma imagem de uma pessoa para a gente visualizar aqui como é que vai ficar. Então deixa eu pegar aqui, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui. Vocês veem que eu adicionei a imagem, né? Ela deu um corte aqui conforme o retângulo, né, aqui do bloco que eu tenho, né? Se eu mudar um pouco esse retângulo, né, se eu aumentar aqui, eu consigo, obviamente, ver mais da imagem, tá? Mas eu posso fazer também, deixar, às vezes eu tenho que deixar num retângulo específico, por exemplo, eu quero deixar nesse formato aqui, na minha página. Só que a imagem, eu quero ela centralizada para mostrar aqui a pessoa, no caso. Como é que eu faço isso, né? Então eu vou aqui, vou no ajuste aqui da imagem e vou trabalhar aqui, no caso, o eixo horizontal. Eu vou mexer aqui horizontalmente e deixar a imagem aqui mais centralizada, ok? Então aí eu tenho a imagem centralizada. Então a imagem ajustável, ela tem essa característica, né? Eu posso ajustar ela dentro do bloco que eu adicionei. Já a imagem normal, ela segue as dimensões conforme eu vou mexendo aqui
o meu bloco ela vai se autodimensionando. Essa é a diferença básica entre a imagem e a imagem ajustável, ok? Aí eu vou adicionar, então, vamos ver aqui, continuando os próximos elementos. Eu tenho a forma gradiente, que ela é basicamente a forma com imagem, só que ao invés de ter uma imagem de fundo, ela tem um gradiente de fundo, tá? Então eu posso fazer os ajustes aí do gradiente aqui dessa forma, mas posso também alterar a forma, tá? Normalmente como eu alterei no outro caso, tá? Então eu posso estar adicionando outras formas aqui, por exemplo, o coração. Posso adicionar essa forma de coração, tá? E aí trabalhando em cima do gradiente aqui. Outros elementos que eu tenho a maquete. Então a maquete, eu tenho algumas maquetes já previamente selecionadas, né? Que no caso aqui é uma figura de um desktop, de um tablet na vertical, de um tablet na horizontal e um outro tablet aqui um pouquinho menor, né? Esse, na verdade, esse segundo aqui pode ser tanto um tablet, entendido como um tablet ou como um celular, né? Então eu vou selecionar aqui essa maquete e vou alterar a imagem, tá? Só para vocês verem, né? Ela não é bem uma forma, né? Ela tem um símbolo, né? Uma simbologia que é no caso aí a figura, né? Que você está colocando, e vou colocar, por exemplo, essa imagem aqui dentro, tá? Então essa aqui é a maquete. Vou adicionar uma nova seção para a gente poder não poluir tanto aqui, tá? Vamos adicionar mais uma coluna aqui. Então aqui deixa só descolar. Vamos descolar aqui e vou excluir esse bloco aqui para deixar vazio aqui essa seção. E aí, continuando aqui, eu tenho a possibilidade de adicionar um vídeo do YouTube. Então posso fazer o upload de um vídeo no YouTube e relacionar esse vídeo do YouTube aqui, tá? Eu tenho, por exemplo, se eu selecionar aqui o vídeo, eu posso estar colocando a URL do vídeo aqui, ele vai automaticamente trocar aqui a URL do vídeo, tá? Então deixa eu só reduzir um pouquinho aqui para a gente ter mais espaço aqui. E aí vamos aqui na adição, vamos adicionar agora um iframe com um mapa. Eu posso também adicionar mapas aqui, tá? Eu já tenho aqui, por exemplo, o mapa de Campinas, que é onde fica a sede da CreaPage, mas eu posso ir lá no Google Maps e aí selecionar o iframe, né, que o Google Maps ele gera, né? Posso selecionar o iframe que o Google Maps gera e tá trocando aqui, colocando aqui o iframe da nova posição do Google Maps aqui para ser adicionado, ok? O próximo elemento que eu tenho é o ícone. Então eu tenho um ícone solto, né? Eu posso adicionar um ícone solto aqui, tá? Posso trocar esse ícone, né? Se eu seleciono o ícone, né? Eu tenho uma gama de ícones aqui dentro da ferramenta, tá? Que eu posso substituir, né? Por exemplo, eu quero colocar essa mãozinha aqui, então eu vou aqui, troco pelo ícone da mãozinha, tá? Então esse é mais um elemento. Eu posso também estar adicionando aqui o links sociais, que são uma série de 3 ícones, que eu posso também configurar, posso alterar o tamanho, posso alterar o ícone. Eles já vêm pré-configurados com um link, mas eu posso estar alterando, né? Então se eu seleciono, por exemplo, esse ícone aqui do Twitter, eu posso vir aqui, se eu tiver Twitter eu já utilizo aqui, já configuro, mas eu posso trocar esse ícone, por exemplo, para um ícone do Instagram e substituir aqui com um link para o Instagram, ok? Eu posso também adicionar links aqui nesse outro ícone também, tá? Eu posso fazer, inclusive, a criação desses 3 ícones aqui na sequência, tem esses elementos aqui já para facilitar a inclusão aí, caso você queira estar adicionando já ícones em sequência. E aí, por fim, eu tenho o carrossel. Tá? Então, eu tenho aqui o carrossel, que é um conjunto de imagens, tá? Que eu posso navegar aqui. Deixa eu só dar uma organizada aqui nos ícones, um pouquinho aqui para o lado, para poder mostrar melhor o carrossel. Então aqui eu tenho, mexer aqui para o lado, pronto, aqui eu tenho o carrossel, e aqui no carrossel eu tenho uma série de imagens, né? Aqui ele já vem pré-configurado com 2 imagens padrão, mas eu posso trocar, eu posso adicionar slides com novas imagens aqui, e aí já tem as setinhas aqui de navegação, tanto para a esquerda quanto para a direita, onde se eu tocar aqui na setinha eu vou estar navegando, né? E ele você pode também fazer configurações de quanto tempo ele leva para rodar automaticamente, se ele roda automaticamente, etc. A gente vai ter um tutorial específico sobre o carrossel. Nesse tutorial, basicamente era isso. Eu queria mostrar o potencial que vocês têm com os elementos que vocês podem adicionar dentro da página. Vocês veem que eu precisei adicionar 3 seções aqui para poder mostrar para vocês todos os elementos. E a combinação desses elementos na página é que gera realmente um resultado bem interessante. Tá? E aí vai depender muito da necessidade da página para o uso desses elementos aqui.
Bom pessoal, nesse tutorial nós vimos os diversos elementos visuais que podem ser adicionados na sua página e com isso você pode criar páginas incríveis. Se você gostou desse tutorial, não esquece de dar um joinha e segue a gente nas redes sociais. Tem um botão inscrever-se logo aqui abaixo para você ficar a par de todas as dicas e novidades de outros tutoriais que estamos disponibilizando toda semana. No próximo tutorial nós falaremos sobre o conceito de blocos, que são os containers, são os agrupadores de elementos visuais. Toda vez que você adiciona um elemento visual, você adiciona um bloco que contém esse elemento visual e outros elementos visuais podem ser adicionados. No próximo tutorial nós vamos ver esse conceito e como ajustar as propriedades dos blocos. Nos vemos no próximo tutorial. Até mais!